Noite, graça e paz, amém? Coisa boa estarmos aqui na casa do Senhor. Esses 3 minutinhos aqui, eu precisei me atrasar para chegar hoje à noite. Já ligou aí, Mar? Quero pedir licença para entrar aí na sua casa e declarar que é a noite da sua vitória. Então fica ligado e desliga o fogo para não queimar a panela, né? Deixa a janta para daqui a pouco, deixa lá, daqui a pouco você vai lá. Agora é hora do nosso culto, é hora da prestação do culto ao nosso Senhor Jesus, amém? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Pastor Danilo não está aqui hoje, está em Minas, no Congresso de Homens. Foi ele, o presbítero Rafael, o presbítero Zé Lopes e o Teco. E aí o pastor Elielso já está lá querendo, pastora Luciana, ficar com o Teco. Estão lá na queda de braço e o Teco, eles não querem deixar o Teco vir embora. E a Rosa só dá risada, né, Rosa? A Rosa até falou, eu já podia ter parido mais uns 3 tecos, que daí já resolvia as igrejas tudo, botava um em cada igreja, né? Tão bom a gente ser querido, né, irmãos? Tão bom a gente ser uma pessoa que as pessoas querem bem, querem estar perto, né? Nós precisamos aprender. É um detalhe, mas faz toda a diferença. Por favor, abra sua Bíblia em Juízes. Está na nossa leitura hoje, Josué. Está na nossa leitura hoje, Josué 19, mas a gente vai ler um pouquinho mais para frente, no 22, por favor. Josué 22. Glória a Deus. Vou ler aqui com vocês. Eu estou com uma NVI, ou Mate. Por favor, se você puder colocar. Senão não é você, sou eu que vou fazer confusão. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Isso mesmo. Josué 22, a partir do verso 1 diz assim: Josué convocou as tribos de Ruben, de Gade e a metade da tribo de Manassés. 2, por favor. E lhes disse: vocês fizeram tudo que Moisés, servo do Senhor, ordenou, e obedeceram a mim em tudo que lhes ordenei. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram os seus irmãos, mas obedeceram ao mandamento que o Senhor, seu Deus, entregou a vocês. 4, por favor. Agora que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês, no outro lado do Jordão. 5. Guardem, porém, fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Amem ao Senhor, seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos e apeguem-se a Ele e sirvam-lhe com todo o coração e com toda a alma. Agora nós vamos fazer um ato profético. Eu queria que você ficasse sobre os seus pés, por favor. E você vai abrir a sua mão direita. Quem é destro, quem é esquerdo, canhoto, olha a sua mão esquerda. Você vai olhar para a sua mão e você vai repetir esse versículo. Olhe para a sua mão que eu vou falar e você repete, tá bom? Diga assim: guardem, porém, fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, deu a vocês. Amem ao Senhor, o seu Deus, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos, apeguem-se a Ele e sigam-lhe com todo o coração e com toda a alma. Agora fecha essa mão. E agora no versículo 21, no capítulo 21, Mateus, só o verso 45, diz assim: de todas as boas promessas do Senhor ao povo de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Você está de posse da sua bênção. E o condicionamento para que tudo isso aconteça
é a tua rendição a Deus nessa noite. É noite de ceia, é noite de revermos os nossos valores, aquilo que Deus tem falado com cada um de nós, que é particular. E com certeza Deus nessa noite está te entregando mais uma rica oportunidade de você sair daqui para ser um vencedor, porque a parte da aliança que Ele promete, Ele cumpre. Aleluia. Teu recado, a tua promessa está aí na tua mão, e cabe a você entender que o Senhor nessa noite está entregando para você uma nova diretriz, uma nova oportunidade para você ser um vitorioso naquela área que você precisa ser. Eu não sei, mas você sabe. E essa é noite de milagre, é noite de renovar nossa aliança com o nosso Jesus. Vamos orar. Pai, nós nos colocamos diante de Ti, debaixo tão poderosa, Senhor, que tem, Senhor, tanto poder. A Tua palavra fala dela, de si mesmo, dizendo que não existe espada alguma mais cortante do que esta palavra. Ela penetra, Senhor, ela vai onde nós não podemos ir, ela entra no pensamento, nas emoções, ela entra nas reações, nas ações, ela faz mudar todas as coisas. E nessa noite nós colocamos as nossas mentes e pensamentos diante de Ti, e dizemos como Paulo ensinou a igreja de Corinto: levando sobre o Senhor toda a mente cativa. Seja cativa agora mente intelectual, inteligência, sabedoria humana, tudo seja levado agora, todo argumento mentiroso, toda falácia, todo sofisma, todo espírito do engano, seja repreendido agora das nossas mentes, pensamentos, no nome de Jesus. Somente o que vem do Senhor, que habite ricamente os nossos pensamentos, somente a direção que vem de Deus, que habite profundamente as minhas e as tuas emoções a partir de agora, no nome de Jesus. Toda bandeira que se levanta contra o conhecimento de Deus na nossa vida está repreendida, está agora aniquilada, em nome de Jesus. Você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, e o teu milagre depende agora exclusivamente de você. Está nas tuas mãos a bênção e a maldição. Escolhe, pois, e vive, diz o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora dê o melhor aplauso que você puder ao Senhor. Aleluia. E vamos adorá-lo nessa noite com muita alegria. Aleluia. Glória a Deus.
A graça que nos faz livres. E agora é a nossa escolha se nós queremos andar no pecado. Porque para viver essa liberdade, essa novidade de vida, a gente tem que abrir mão de algumas coisas. E Jesus não quer nada daquilo que você não pode dar. Ele não está pedindo alguma coisa, é tudo. E se Ele te chamou é porque você tem condição. Abre mão desse negócio aí. Porque Deus tem coisas excelentes para mim e para você. Mas às vezes a gente não quer abrir mão. Não, é meu sonho, é o meu plano, é do meu jeito. E Jesus está te dizendo, ó, acorda. Porque eu comecei a boa obra, eu vou completar. Jonas pegou um barquinho e foi para longe. Mas, irmão, quando nós estamos inseridos na presença de Deus, quando você está na mão dele, você não escapa. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, no santo monte, alegria de toda a terra. Grande, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome grande.
Semana passada eu não vim, né? Glória a Deus. Eu não estive aqui, até a irmã Marina já falou, você deu uma fugidinha domingo passado. Não, irmãos, foi exatamente domingo, dia 12 de abril. Eu e o Rafael fizemos 20 anos de casados. Glória, 20 anos, não é 2 dias. 20 anos não é 2 semanas, nem 2 anos. E glória a Deus por isso. Tinha dinheiro não, muito dinheiro assim não, né? Mas ali a gente investiu na gente. A gente precisa investir naquele que está sempre do nosso lado. Tem defeito? De um monte, né? Mas Jesus honra. Quando nós tomamos essa decisão. Teve momentos que deu vontade de desistir demais da conta. Rafael vive jogando essa rede. Tem que desistir. Tantas vezes ele fala. Aí eu de novo falo, mas me perdoa. Não, ele fala, eu perdoo. Aí o diálogo gostoso. Sabe, irmãos, a gente precisa abrir mão das razões, das nossas razões. E Deus, Ele te honra. Então, em nome de Jesus, tudo que talvez você esteja passando, vai passar. Aquilo que é de bom passa, mas o que é de ruim também passa. Em nome de Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais Ele fará. A terceira pessoa nesse relacionamento é o que faz toda a diferença. É o cordão de 3 dobras. Não quebra, não vai quebrar. Eu profetizo isso sobre as famílias da nossa igreja. Não vai quebrar, não vai quebrar, porque fiel é Deus que te chamou, que me chamou, que começou a boa obra e vai completar até o último dia. Glória a Deus. Então louve comigo assim, olha, que é Ele, a presença dEle é que vai nos ajudar essa caminhada. E eu quero fazer mais 20 anos em nome de Jesus. Espírito Santo, ore por mim, leva pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu
ordem daqueles que clamam a ti, Espírito Santo, vem orar. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Vocês estão vendo como parece que a presença de Deus está assim, serena, não é verdade? A Bíblia diz que quando Elias se sente mal e depois de um grande desgaste, por isso que eu não posso sair da igreja para as outras igrejas, sabe por quê, Fran? Porque aqui eu trato meus meninos tudo de meu amor. Aí eu vou para a igreja dos outros, chamo um rapaz de meu amor para dizer, mas que véia assanhada é essa? Oh, Jesus amado. Mas a gente pegou o Mateus no colo, né? Por isso que ele é nosso amor, nosso neto, um dos primogênitos nosso daqui de Biritiba. Mateus é mais velho que o Davi? Mesma idade, né? Nossos netinhos. Chegamos aqui, estava tudo assim como a Laurinha, ó. E graças a Deus que estão aí esses meninos lindos, né? Legado, irmãos. Isso é fazer legado. E em nome de Jesus, daqui a pouco esses próximos, a Laura, o Kaique, vão estar aqui, Ariane. Em nome de Jesus. A sementinha que a irmã Ilza plantou, né? Na vida de vocês. Glória a Deus por isso. Nós lemos agora Juízes, Josué. Eita, que confusão. A pessoa já é confusa. Aí tomando um tanto de remédio fica mais... E a gente leu Juízes, né? Então a gente vê, irmãos, que a aliança, ela não, a circunferência da aliança, ela não tem nem início nem fim, Deise. Por quê? Porque a aliança, ela é algo inacabável. E todos os dias que a gente vem na igreja, que a gente tem a oportunidade, o privilégio de entender um pouco mais sobre essa aliança, fica mais claro para nós que Deus sempre faz a parte dele na aliança, não é verdade? Em todos os aspectos. Ele nos abençoa, Ele cuida, Ele protege, Ele manda provisão, Ele manda o socorro. Mas a gente precisa entender a nossa parte. E essa igreja é uma igreja, por isso que eu nem trouxe Bíblia, porque é uma igreja que tem entendido isso. Eu gosto muito quando o pastor fala, Fran, que aqui a gente, tudo que faz aqui, né? E quem chegou aqui conosco há 5, 6 anos atrás, entende, sabe do que eu estou falando. Eu até achei, Marco, umas fotos lá como chamava aquilo lá? A Cabaninha do Lão, como era a lavanderia, né? Lá da lavanderia achei, e a gente vai até fazer um painel, Marcelo, para vocês que chegaram depois, entender do que a gente está falando. E nós vamos fazer esse painel para vocês verem de onde nós viemos e por que Deus nos preparou. Sabe por quê? Porque quando Deus tem algo muito grande para nos entregar, Ele prepara o nosso sentimento, o nosso pensamento, para a gente não ficar pessoas vaidosas, boba, Matilde, apegada a uma cadeira, um microfone, estrelismo, bobajada de homem, né? Então, por isso que Deus vem nos preparando. Pode perceber, porque é uma aliança que Ele fez conosco. Ele nos prometeu, Ele falou, eu vou honrar vocês nessa terra de Biritiba Mirim. Eu vou honrar vocês diante da cidade, diante dos povos. Mas, irmãos, para isso é necessário que a gente cumpra a nossa parte na aliança. E nós, por que eu estou falando isso? Porque não é apenas o ato de vir aqui à frente. Olha que coisa linda esse tanto de primícia. O Senhor enche meu coração de alegria, irmãos. Como é bom a gente poder tirar lá do nosso celeiro, como Deus nos dá oportunidades. A gente poderia, a igreja, o pastor sempre fala isso, tem condição, tem fundo para comprar diretamente dos cofres da igreja e levar para essas pessoas. Mas Deus nos dá a oportunidade, o privilégio de dizimar, de tirar a 10ª parte lá do nosso celeiro. Por quê? Porque Ele também quer abençoar lá nos nossos cereais. Ele quer que quando a gente tire de lá, os nossos filhos entendam a importância de sermos generosos.
de sabermos que as pessoas passam por dificuldade. Tem pessoas, irmãos, que nunca pisou aqui na igreja e talvez nem vão pisar, e são abençoadas com essa cesta. E eu procuro, o Naldo me ajuda demais, eu louvo a Deus pela vida do Naldo, como eu estou feliz assim, porque ele é um menino muito discreto, não me cobra nada, eu presto conta para ele, mas ele não me cobra nada. Geralmente eu não coloco nem o nome das pessoas lá, porque eu sei, o pastor sabe, Deus sabe. Não tá bom? Porque, irmãos, às vezes é um problema, uma emergência, são 3 meses. Aí se a pessoa precisa de mais tempo, a gente dá o tempo que for necessário. Mas isso aqui é uma maneira de ensinarmos, deixarmos esse legado para esses meninos, essas moças que estão vindo dizer: precisamos ser fiel a Deus em tudo, na nossa vida, na nossa conduta como servo de Deus, nos dízimos, nas ofertas, nos cereais, no trigo. É assim que a palavra nos ensina. E isso vai quebrando essa humanidade exagerada que está dentro da gente, né? Aquele mamon, não, é meu, quem quiser que vai trabalhar, problema de fulano, quem mandou ter tanto filho, quem mandou não dar certo no casamento. E esse tipo de sentimento maligno, satânico, vai sair da vida da gente. Porque, irmão, o Senhor mesmo é que nos dá a semente para a gente semear. Olha que coisa linda. A Bíblia diz que é do Senhor tanto querer quanto executar. Ele mesmo põe na tua mão a semente para você semear. Como não vamos ser agradecidos a um Deus desse? Sabe esses meninos menores, a Lorena, a Laura, o Lucas, que vem aqui na frente dizimar? É isso que Deus faz comigo com você. Pega o dinheiro, põe na mão da gente e fala: agora vai lá, bonitão. Vai lá, bonitona, vai lá na frente. Quem está entendendo? Olha a didática de Deus, olha a pedagogia de Deus. Ele vai lá e pega você como uma criança e manda você vir aqui na frente para você entender e ganhar gosto por esse momento e saber a importância de você abençoar o reino de Deus. Dai, dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, transbordante, sacudida e transbordante. Eu já fiz isso com a farinha de trigo. Cabe quase outra xícara lá quando você faz isso, né? Você botou a farinha de trigo, começa a bater ela, sacudir, daqui a pouco cabe quase outra xícara lá dentro, né? Masterchef Gil, Masterchef Bill. É assim que é, irmãos. São leis exponenciais, leis que o natural não explica. Mas quanto mais a gente é generoso com o reino, com as pessoas, com a necessidade do irmão, mais o Senhor nos abençoa. Então viva o melhor de Deus com essa rica oportunidade que o Senhor está te dando agora. Venha trazer seu dízimo, sua oferta, sua primícia com muita alegria, em nome de Jesus. É isso que queremos nessa noite, Senhor. Me agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Estenda suas mãos santas para cá, por favor. Aleluia, Jesus. Pai, muito obrigada, Senhor, por cada semente. Oh, meu Deus, como nós louvamos a Ti. Porque essa igreja é uma igreja generosa, Senhor. É uma igreja que tem aprendido, Pai, a colaborar, a contribuir, Senhor, a fazer o seu melhor. E é isso que nós queremos cada dia, Pai, agradar o Teu coração. O Senhor podia usar pessoas muito, Senhor, abastadas dessa cidade e de outros lugares. Mas aprove o Senhor escolher a nós, Pai, para trazer o suprimento para a Tua casa. Para trazer, Senhor, o mantimento para os nossos irmãos que precisam hoje, Senhor. Que nós possamos sempre ter esse coração voltado a abençoar. E dependente, Senhor. Porque também não merecíamos estar aqui hoje. E o Senhor foi naquela cruz por mim e pelos meus irmãos. Assim, Deus, também muitas vezes essas pessoas não mereciam receber este carinho, Pai. Mas o Senhor já pagou o preço por elas.
E por isso nós te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos dá hoje de entendermos, ó Pai, o quanto é importante, Senhor, sermos fiel a Ti, nos dízimos, nas ofertas, nas primícias e também, Senhor, na nossa vida, na nossa conduta, a partir desse culto, Senhor, a partir das instruções que o Senhor está nos dando aqui hoje. Muito obrigada, te rendemos glória, te rendemos adoração e no Teu nome, Jesus, te agradecemos. Amém, graças a Deus. Aplauda o Senhor, por favor. Podem pegar, meninos, por favor. Vem, meninos, crianças. Hoje é dia de festa. Festa, alegria. É a noite de celebração. Lembrei uma frase inteira. Glória a Deus. Ah, menino, você tá aí, mulher. Pelo amor de Deus, que saudade que eu tô de você. Você tá lindo pra esse vestido de história. Oi, Lu. Gente, a Thalitinha só tem tamanho, tá? Deixa eu explicar pra vocês daqui a pouco. Ah, tá subindo com 15 anos. Não tem 15, não. É 10 mesmo, tá? Já fez 11? É 11 agora, né? Não, não é mais 10, viu, gente? É 11, pelo amor de Deus. 11. Glória a Deus, nossas crianças estão crescendo, né? Coisa linda, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por esses meninos, abençoar a mente deles. Irmãos, o que essas crianças têm recebido de ataques nas escolas, nos telefones. E eu continuo com a minha ladainha. Pelo amor de Deus, vigie os telefones dessas crianças. O bom seria se elas não precisassem usar o telefone. Mas já que elas precisam, pelo amor de Jesus Cristo, vigiem com quem elas conversam, o que elas fazem, o que elas comentam lá, porque elas não têm a habilitação emocional para lidar com o tanto de gente vagabunda, sem vergonha que estão nas redes sociais. Sou eu e você que precisa ter esse cuidado. E é de mim e de você, pai, mãe, avó, tio, que Deus vai um dia cobrar. O que a gente está dando e permitindo que essas crianças vejam, ouçam e façam, tá? Levante suas mãos para cá, vamos abençoá-los. Pai, obrigada, Senhor. Louvamos a Ti por cada uma dessas crianças, Senhor. Elas não são o futuro de amanhã, não é hoje, Jesus. Porque a Tua palavra diz, ensina a criança o caminho que ela deve seguir. E quando ela crescer, ela não se desviará deste caminho. E é por isso que nós pedimos que o Senhor possa abençoar estas crianças, que a mente delas possa ser um terreno fértil, que tudo que a tia Gil, o tio Bill, Senhor, explicar hoje, Pai, possa entrar na cabecinha de cada uma dessas crianças, em nome de Jesus. Abençoa as tias, Senhor, cada uma delas, Pai, que vai subir hoje, em nome de Jesus, que o Senhor possa trazer, Senhor, uma palavra rema, uma palavra que vai de encontro, Pai, ao que eles precisam saber hoje, para que eles cresçam, Senhor, cheio de maturidade, Senhor, cheio de temor a Ti todos os dias da vida deles, Pai. Cuida de cada um, Senhor, e cuida das salinhas lá em cima, cuida da sala dos bebês, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Vão com Deus. Jovens, eu quero pedir para os pais de adolescentes e jovens, por favor, tragam eles para os encontros, tragam eles para as reuniões, porque a gente precisa ter esse esforço, né? O pré-adolescente, o adolescente, ele não é grande nem é pequeno, é um negócio meio complicado e a gente precisa estar ali, porque eles não podem andar sozinhos, né? Sempre não dá, eles têm tamanho de adulto, mas não são adultos, então os pais precisam ir lá, se possível vir, trazer, deixa aqui, dá uma volta enquanto está acontecendo, depois vem buscar, porque se a gente não se esforçar para trazer neles essa admiração pelos eventos dos jovens, trabalhinhos dos jovens, eles não vão aprender a gostar. E aí o mundo, irmãos, está lá de boca aberta. Eu falo sempre que o mundo é um bolo confeitado podre, com data de validade vencida. Por quê? Porque é lindo, não é assim? Mas só tem podridão, né, Dilane, não é assim? Só tem podridão, só é porcariada.
E cada dia que passa está pior. Então, se a gente não induzir, não ajudar eles a criarem admiração pelas coisas que tem da igreja, pastor, mas é tudo tão simples. Mas é melhor do que ele ficar em casa olhando o telefone. É melhor do que ele ficar em casa conversando, sabe lá com quem, lá pela internet. Então pede a Deus, Senhor, me dá sabedoria para eu lidar com o meu adolescente, com o meu jovem. Sabe por quê, irmãos? Porque os estudos dizem que quando uma criança, um adolescente, ele está muito arredio, ele não está querendo te afastar dele. É uma defesa do seu inconsciente. E a gente sabe da batalha espiritual que também está acontecendo, não é verdade? É uma defesa do seu emocional. Para dizer, deixa eu testar essa pessoa, esse pai, essa mãe, esse tio, esse vô, essa avó, para saber o quanto ele vai investir em mim e na minha relação com ele. Então, muitas vezes vale a pena a gente pedir a Deus essa sabedoria. Eu acho bonitinho, de vez em quando eu vejo o irmão Manuel parando lá na frente da escola aqui. Eu estou voltando das minhas fisioterapias e ele está parando aqui provavelmente para pegar os netos ou deixar, não é, irmão Manuel? É isso mesmo, Manuel, faça o seu melhor. Porque quando seus filhos estavam pequenos, o senhor estava lá dando dura, acordando 4 horas da manhã, não podia. Agora Deus te deixou rico, José Rico milionário, você tem seu carro, sua aposentadoria. Aí, ó. Aí você ficou José Rico e milionário, você pode agora, ó, vai lá, entra no carrão, vai na porta da escola, entra aí, meninada, vamos embora comer o papai da avó. Glória a Deus. É isso mesmo, Manuel. Glória a Deus por esse privilégio. Então que seja assim na vida de cada um de vocês, irmãos, em nome de Jesus. Vem, pastora linda. Eu vivo chamando a Lu de linda, porque eu acho o olho dela lindo. Eu falei, ela fica com esses olhão bonito olhando pra gente. Mas é linda, né? E falou um pouco. Podia ter orado mais, né, Mar? Mas é assim mesmo, né, Mar? É atrapalhado, mas é nosso amigo. Glória a Deus, coisa linda, gente. Eu falo assim que marca meu irmão, viu? Eu falo que nós dois estudamos no Mobral junto, na mesma sala. Nós é irmão, né, Maria? Eu não sou tua filha? Glória a Deus, aí, ó. Não me deixa mentir sozinha, né? Oh, coisa boa ter liberdade, né, irmãos? Coisa linda. Levante suas mãos santas para cá, por favor. Vamos abençoar essa querida. Pai, muito obrigada. Meu Deus, como é bom contar com essa família, Senhor. Às vezes o Marcos brinca com algumas pessoas aqui da igreja e fala que é equipe, Senhor. Com a Alane, com o Carlinhos, com a Carla. E de fato, Senhor, essa família é uma equipe, Jesus. E como é bom ter parceria com pessoas leais, pessoas verdadeiras, Senhor, que está conosco no dia bom, no dia ruim. E nós louvamos o Senhor por essa família, Senhor. Muito obrigada, Pai. Que se levante outras e outras. Nós já temos várias, mas o Senhor pode ficar à vontade de levantar muito mais famílias, Pai. Que amem o reino, que amem quem está aqui na frente, que seja obediente, temente ao Senhor, independente das situações, das dificuldades, porque relacionamento tem seus intempéries, tem seus desafios, mas é bom saber, Pai, que quando nós amamos a Ti acima de todas as coisas, tudo fica em menor lugar, Senhor. E louvamos a Ti, Pai, que esta noite a Tua filha seja poderosamente usada com poder, unção, autoridade, Senhor. E que o Senhor continue cuidando, Pai, dos seus sonhos, Pai, dos seus projetos, Senhor, da casa, da família, Camila, Senhor, Davi, Senhor, Marco. Em nome de Jesus, que esta noite, Senhor, seja um divisor de água na vida dessa família, Senhor. Usa a Tua filha, Senhor Deus, continua falando conosco nessa noite. É o que nós pedimos e já te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém, glória a Deus. Dê um aplauso bem lindo para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que estamos aqui mais um domingo, né? Para a glória de Deus, vencemos mais uma semana. E como eu sempre gosto de dizer, o que estamos recebendo aqui vai fazer a diferença para o nosso dia de amanhã. Para a semana que vai se iniciar, né? Glória a Deus. Sei que muitos passaram muitas lutas, mas olha a gente aqui, né?
Glória a Deus. Deus é bom e fiel. Aleluia. Irmãos, eu quero compartilhar de uma palavra com os irmãos. Se encontra lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, da nossa leitura também. Aleluia, está um pouquinho para frente, no capítulo 19 mesmo, mas a gente vai ler no começo. Amém? Glória a Deus. Deixe sua Bíblia aberta aí. Como de costume, eu quero orar junto com os irmãos. Sei que os irmãos já estão ligadinhos, mas vamos ligar mais um pouco com Deus. Amém? Quero que você curva a tua cabeça, feche seus olhos. Aleluia. Jesus, nós estamos aqui reunidos, viemos cultuar o Senhor, celebrar o Senhor, a nova vida que o Senhor nos deu, te agradecer porque o Senhor um dia olhou para nós, nos chamou, nos escolheu, tem nos capacitado, tem nos sustentado, e nós viemos aqui essa noite para te celebrar. Mas o Senhor é muito bom e generoso, e o Senhor tem falado conosco. Desde o início desse culto, o Senhor já tem ministrado na nossa vida. E nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor continue aqui conosco. Fica mais um pouquinho, Senhor, conosco. Eu estou me lembrando, Jesus, daqueles discípulos que convidaram o Senhor para ficar mais um pouco. O Senhor caminhou com eles por um tempão e eles ainda não estavam satisfeitos. Falaram: fica mais um pouco conosco. E é assim que nós nos sentimos, Jesus. Sei que o Senhor está aqui desde o início desse culto, ou melhor dizendo, desde lá de casa. Mas nós queremos te pedir, fica mais um pouco conosco. Continua ministrando ao nosso coração. Que o Senhor tome a nossa mente cativa a Ti, Jesus. Porque a tendência nossa, humana, é estar aqui nos preocupando com o nosso dia de amanhã. E nós queremos nesse momento que o Senhor tome a nossa mente cativa. Porque como eu disse aqui, Senhor, o que nós vamos receber, estamos recebendo, vai fazer diferença para o nosso dia de amanhã. Então nós queremos absorver, Senhor. Que o Senhor tome a nossa mente cativa. É bem verdade que temos preocupações, temos questões a serem resolvidas, mas nós queremos entregar ao Senhor. Que o Senhor descanse o nosso coração e tome a nossa mente nessa noite. Que o Senhor fique à vontade para falar conosco, ministrar o nosso coração, Pai. Nós te convidamos. Fica um pouco mais conosco, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor tem liberdade no nosso meio. Amém. Amém, irmãos? Vamos ler o texto? Lucas 19, eu estou na tradução NVI. Glória a Deus. Diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa,
porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Oh, glória a Deus! É uma palavra bem conhecida no nosso meio. Fala da conversão de um homem. Glória a Deus! E eu queria fazer um convite para os irmãos, antes da gente entrar nessa palavra aqui, para os irmãos procurar a respeito de conversão na Bíblia. Testemunhos de conversão. Porque às vezes, irmãos, a gente vai passando tempo dentro da igreja e a gente esquece do dia que Jesus nos chamou. E é tão lindo a gente ver testemunho de conversão. Uns são de um jeito, outros de outro, mas é tão lindo quando Jesus tem um encontro com alguém. É maravilhoso. E a Bíblia, irmãos, ela está cheia de testemunhos de conversão. Tem uns coisa mais linda do que o outro. Como que Jesus ele trabalha para alcançar a nossa vida e salvar e transformar. Então eu deixo aqui o convite para os irmãos. Mas hoje nós vamos falar da conversão de Zaqueu. A palavra do Senhor vai dizer que esse homem era um homem rico. A pastora estava falando de riqueza aqui. Mas ele era um homem rico. E a Bíblia vai dizer que ele era chefe dos publicanos. Então ele era rico, mas ele ficou rico de uma forma desonesta. Ele era publicano. E nós vemos pela palavra do Senhor que os publicanos, eles eram tidos como traidores e pessoas desonestas. Então eles não eram bem vistos pela sociedade. Mas ele era rico, ele tinha dinheiro. E, irmão, geralmente quem tem muito dinheiro, ele está pouco se importando com a opinião dos outros. Até porque ele não acha que não precisa de ajuda de ninguém. Então, se a pessoa gostar dele, tá bom. E se não gostar, também tá tudo certo. E a palavra de Deus diz que Zaqueu era rico. Rico, publicano. E ele não era só publicano, ele era chefe dos publicanos. Então ele era o que liderava um grupo de publicano. O que era? Era cobradores de impostos. E ele sempre cobrava mais para ele embolsar um pouquinho de dinheiro para ele, e com isso ele ficou rico. E se os publicanos já eram tudo rico, imaginou o chefe deles, né? Então tinha ali os publicanos que trabalhavam até para ele. Ele era um homem rico, que teve um encontro com Jesus. Glória a Deus. Como tantos outros. Publicanos também. A palavra vai dizer de Mateus, que também era publicano e foi chamado por Jesus. A Bíblia fala que Mateus, irmãos, ele estava exercendo o ofício. Irmãos, eu fico pensando que Jesus até viu que ele pegou dinheiro do povo naquele dia. Jesus até viu que ele foi desonesto naquele dia, mas Jesus passou em frente à banquinha que ele estava ali recebendo os impostos e falou: me segue. E ele não teve como resistir ao chamado de Jesus, né? A pessoa aceita o convite, aí o resto é com Jesus, irmãos. Não é de uma hora para outra, mas a transformação ela vem. Glória a Deus. O último versículo desse texto que nós lemos fala assim que Jesus veio chamar os pecadores, veio salvar os perdidos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Que bom, né, irmãos? Senão a gente não ia poder estar aqui, né? Que bom que Jesus veio para os perdidos. Aleluia, glória a Deus. E Zaqueu se incluía aqui como pecador perdido. E o texto vai dizer, irmãos, que aquele homem tão rico, que não precisava de nada, ele quis ver quem era Jesus.
E eu fiquei pensando em casa quando eu li esse texto, já li várias vezes, já ministrei várias vezes. Mas eu lendo esse texto, eu fiquei perguntando: Jesus, o que será que passava na cabeça desse homem? O que ele queria com Jesus? O texto diz que ele queria ver quem era Jesus. E eu fiquei pensando, doente ele não estava para pedir cura. Necessitado ele não estava porque ele era rico. E a Bíblia fala que é difícil um rico, né? Olhei para a Mábia ali, eu lembrei que esses dias eu estava conversando com ela. Ela falou: pastor, eu estou querendo chamar uma pessoa não precisa de nada. Não foi? É difícil, porque tudo que você falar a pessoa tem. Gente rica é difícil dar até presente, né? A gente que pensa, irmãos. Às vezes uma coisa mínima vai alegrar o coração da pessoa. Mas eu estava conversando com ela e é difícil mesmo. Porque a pessoa não está precisando de nada, não está doente, não está, né? Que é uma coisa também que abate a pessoa. E eu fiquei pensando: Jesus, o que eu queria com Jesus? Irmãos, esse homem era rico. Mas nós falamos aqui da função dele. Irmãos, esse homem era um homem rejeitado. Rejeitado. Ninguém pode gostar de uma coisa dessa, irmãos. Ele era rejeitado. Vou além ainda, ele era odiado. Pensa você ter pouco e a pessoa vir ainda tirar o pouco que você tem. Você vai tomar uma raiva da pessoa, não vai? Irmãos, a gente reclama, não vamos dizer que não. Quando tem aí uns custos absurdos, a gente fala: meu Deus, mas como que pode? Uma conta de luz tão alta, uma conta de água tão alta. É ou não é verdade, irmãos? A gente já não ganha bem, ainda uma conta desse tanto, ainda tem que pagar um imposto desse tanto. Vem imposto aí no começo do ano, né? Como que pode ser tão alto? E eu fico pensando no povo, com raiva daquele homem. Então ele era rico, mas ele era odiado, ele era rejeitado. Irmãos, e com certeza ele tinha um vazio dentro dele. Que todo mundo que não tem Jesus tem esse vazio. Ela pode ter dinheiro, ela pode ter fama, ela pode ter o que for. Longe de Jesus não consegue ser feliz e pior, não consegue ter paz. Não consegue ter paz. O rico então piorou, porque tem muitos bens aí, ele dorme até preocupado. Tem uma parábola aí, aqui na Bíblia, que fala que um homem rico, ele deitava para dormir e ele ficava pensando o que ele ia fazer com tanto de coisa que ele colhia. Olha, irmãos, a pessoa não tem paz nem para dormir. Olha, eu estou ganhando tanto, eu preciso fazer um estaleiro maior para guardar. E Jesus, contando essa parábola, ele fala: louco, amanhã você pode ser recolhido, vai ficar tudo aí. Mas, irmãos, às vezes o rico não tem nem paz. Tem paz nem para dormir, tem paz nem para descansar. Então eu penso que Zaqueu estava atrás de Jesus porque ele tinha dinheiro, mas não tinha paz. Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha amigo. Ele era rejeitado. E se alguém se aproximava dele, era por puro interesse. E ele queria ver quem era Jesus. Ele quis ver. Ele desejou conhecer Jesus. E tudo começa aí, irmãos. Um desejo que a gente tem de conhecer mais, de saber mais. Oh, glória. Então ele toma uma decisão. Eu vou ver quem é esse Jesus. Mas a Bíblia fala, irmãos, que era uma multidão que acompanhava Jesus. E naquela multidão, muitos necessitados. Muitos precisando de muitas coisas. E eles andando atrás de Jesus. E Zaqueu, a palavra diz, nós lemos aqui, que ele era de baixa estatura, ele era pequeno.
E tinha uma multidão de pessoas, como que ele ia conseguir ver Jesus? Mas, irmãos, ele não se ateve a essa dificuldade. O desejo dele era tão grande. Irmãos, e quando alguém quer verdadeiramente uma coisa, ela dá um jeitinho. Eu acho que ele devia ficar pensando, essa multidão vai me esmagar, que eu sou pequeno. Vai todo mundo na minha frente, eu não vou conseguir ver Jesus. Mas sabe o que ele fez, irmãos? A Bíblia fala que ele correu na frente. Ele falou, bom, todo mundo já está atrás de Jesus, eu tenho que correr na frente. Já está todo mundo do lado de Jesus, caminhando com Jesus, eu tenho que me adiantar. Já tinha perdido tempo demais, né, irmãos? E eu quero dizer algo para você da parte de Deus. Se adianta um pouquinho mais, porque Jesus vai passar por aqui. Deixa a sua dificuldade de lado. Sempre dá, irmãos. Sempre dá para dar um jeito. Eu vou falar uma coisa aqui para descontrair, irmãos. Sabe o que eu lembrei? Os irmãos vão dar risada, mas é verdade. Eu lembrei de um filme que eu gosto de assistir lá em casa. Um filminho de comédia romântica. Tinha um rapazinho que ele era bem pequenininho, bem baixinho. E a moça era alta, muito alta. Alta além da conta. E ele era apaixonado por aquela moça. Aí os jovens acho que já devem até saber qual filme que eu estou falando. E eu achava tão bonitinho aquele filme, irmãos, que aquele menino, ele carregava um caixotinho. E ninguém sabia o porquê. Foi saber só no final do filme. E eu já estou contando o filme. E ele levava aquele caixotinho para todo lado. Um negócio desconfortável, né? Grande. Para ele que já era um menino pequeno. Mas, irmão, na cabeça dele, na fé que ele estava, que um dia ele ia conquistar aquela moça, e ele tinha que estar preparado, né? Como que ia beijar a moça, sendo que ele era petitinha, a moça. Irmãos, e não é que deu certo lá no final do filme, né? Deu certo lá. E ele botou o caixotinho e ele conseguiu beijar a amada. Estou falando para descontrair, tá, irmãos? Mas eu lembrei mesmo. Então o desejo dele era tão grande, o amor dele era tão grande, ele queria tanto, que ele falou, vou me preparar. Uma hora vai chegar a minha vez, e eu tenho que estar preparado. E é assim, irmãos, quando a gente quer algo, a gente se prepara, a gente se adianta, a gente corre atrás. Aqui está dizendo que Zaqueu correu na frente. Porque Jesus ia passar por ali. Eu não posso perder. Vai que Jesus não volta mais aqui, né? Ele estava em Jericó. E os irmãos que é bom de Bíblia vai saber que ele fez cura lá em Jericó. Curou o cego de Jericó, não foi? Talvez Jesus ia fazer tudo o que tinha que fazer ali e não voltava mais ali. E ele falou, eu tenho que aproveitar essa oportunidade. E o que ele faz, irmãos, a gente já conhece. Ele sobe, ele corre na frente, ele encontra uma figueira brava. Algumas traduções vai dizer sicômoro, mas era uma figueira. E ele sobe na figueira porque ele queria ver Jesus. Ah, irmãos, é lindo demais a palavra. Eu não sei, irmãos, se você lê fica tocado, se você ouve fica tocado, mas eu fico demais. Com a maravilha que é a palavra de Deus, que Jesus é. Aquele homem pequeno, todo cheio de erro, de defeito, mas ele queria ver Jesus. Ele sobe naquela figueira e ele fica ali. Ele não ia pedir nada, ele queria ver quem era Jesus. Mas o texto vai dizer, irmãos, que Jesus passa por ali e olha para cima.
Irmão, ninguém fica andando olhando assim, né? Não fica reparando no alto. Mas Jesus já sabia que ele estaria ali. Essa que é a diferença. Jesus, irmãos, ele me vê e ele te vê. Glória a Deus. E não importa onde a gente esteja, em que situação a gente esteja, Jesus, ele nos vê. Com pecado, sem pecado. É lógico que ele vai proceder com cada um de uma forma diferente. Mas ele nos vê. Ele estava vendo a multidão, mas ele também viu Zaqueu. Ele viu. Era um homem importante. Eu vi uma ilustração de um pregador falando outro dia, que ele imagina como se hoje em dia um homem de terno e gravata tivesse pendurado numa árvore. Mais ou menos isso, irmãos. Que ele era o chefe dos publicanos, né? Não devia andar de qualquer maneira. Ele tinha a roupinha dele publicano, mas estava lá na árvore. E Jesus olhou para cima e viu ele. Oh, glória a Deus. Irmãos, eu penso que Zaqueu nem imaginava que Jesus ia ver ele lá. Ele queria ver Jesus. Mas eu quero te dizer algo da palavra de Deus. Jesus, ele nos viu. Muito antes, irmão. Muito antes de eu e você tomar decisão de vir a uma igreja, Jesus já nos conhecia, ele nos conhece. Desde o ventre da nossa mãe. Ele já nos viu. Tem um versículo que fala que ele nos amou primeiro. E é verdade. Jesus nos viu muito antes, irmãos. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim que a gente não escolheu ele, foi ele que nos escolheu. João 15. A gente tem mania de dizer, eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus, não. Jesus que te aceitou, querido. Ele que te aceitou. Ele já te conhecia. Já conhecia toda a sua história. E ele olha para cima e diz, Zaqueu, desce depressa, porque hoje eu vou na sua casa. Oh, glória. Muito mais do que ele imaginava. Quem pensava, irmãos, no meio de tanta gente, Jesus fala, eu vou na sua casa, Zaqueu, desce depressa. Ele queria conhecer Jesus. Mas para ele receber Jesus, ele teve que descer. Guarda isso, irmãos. Para conhecer, ele subiu. Mas para receber, ele precisou descer. Irmãos, e Jesus, ele age de uma forma particular com cada um. Uns estão em cima, vai precisar descer. E outros estão embaixo, vai precisar levantar. Oh, glória! E Jesus é o mesmo que trabalha dessa forma. De todas as formas. Irmãos, a palavra de Deus, ela se renova todos os dias. E se você ler esse texto é muito de conversão. Cada hora que você lê, Jesus vai te trazer algo novo ao coração. E eu amo, irmãos, quando Jesus traz algo novo ao meu coração. E dessa vez Jesus trouxe algo novo ao meu coração a respeito dessa palavra. Ele disse, não importa a posição, eu vou tratar com você. Eu te vi, eu te conheço. Eu vi o desejo do teu coração em me conhecer. E eu tenho mais para a tua vida. Não importa se você está em cima ou se você está embaixo, eu te vejo. Aleluias. Não importa, irmãos, se a gente é alto, baixo, gordo, magro. Jesus, ele nos vê. Ele nos vê. Não importa a dificuldade que você tem encontrado para ver Jesus, ele nos vê primeiro. E eu quero provar para os irmãos
Guarda o texto aí que nós vamos voltar nele, mas eu queria que você abrisse. Tá só um pouquinho mais para frente, em João. Evangelho segundo escreveu João. No capítulo 1. Versículo... Eu vou ler ele todo, que é curtinho e a gente está com tempo. Amém? Diz assim a partir do versículo 43. Aleluias, mais uma conversão, mais um chamado. Diz assim: Jesus chama Filipe e Natanael. Oh glória! No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse-lhe Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira. Oh glória! Antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Oh glória! Aleluia! Irmão, Jesus, ele estava agregando os discípulos. E ele chama Filipe, e Filipe achou muito bom. Está perto de Jesus, ele falou: não, eu preciso falar para Natanael. E ele vai e encontra Natanael e falou: Natanael, a gente encontrou aquele que está falando na lei, que Moisés falou. É o Messias. E ele nos convidou para seguir ele. Vamos com a gente. É Jesus de Nazaré, filho de José, o carpinteiro. E Natanael falou assim: de Nazaré? Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Será que é Jesus mesmo? Será que é o Messias? E ali Filipe não ficou discutindo muito não. Falou para ele assim: vem ver, vem conhecer. Irmãos, tem hora que a gente não tem que ficar explicando muito não. Vem conhecer Jesus. Vem ver com seus próprios olhos. Aí você toma suas conclusões. Vem conhecer Jesus. E Natanael foi. E a palavra está dizendo aqui, nós lemos, que quando ele estava chegando, antes dele chegar perto de Jesus, Jesus falou: oh, aí vem um homem que não tem falsidade. Oh glória! Irmãos, já estava no plano de Jesus chamar Natanael. Jesus só usou Filipe, mas ele já tinha escolhido Natanael. Oh glória! Irmãos, eu quero profetizar algo na tua vida. Jesus já escolheu essa pessoa pela qual você está orando. Você está sendo só um instrumento, mas Jesus já escolheu ela, já escolheu ele. Jesus já viu ela, já viu ele. Jesus já tem um plano para ele e para ela. Aleluia. Você vai ser só um instrumento que Deus está usando para chamar. Irmãos, quando ele aproxima, Jesus falou: olha, que homem honesto, hein? Não tem falsidade nesse homem não. E quando Jesus falou, aquela palavra entrou no coração dele. E ele falou assim: de onde o Senhor me conhece?
De onde o Senhor me conhece? Ele não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia ele. Ele falou assim: antes de você chegar aqui, eu te vi debaixo da figueira. Oh, glória! Irmão, Zaqueu, Jesus viu em cima da figueira. Natanael, debaixo da figueira. Mas os dois foram chamados. Aí tem muito teorias de o que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Não sabemos. O que a gente não sabe com certeza não podemos afirmar. Uns dizem que ele estava lá para leitura. Pode ser. Ou estava escondido por alguma razão. Muitos falam, uns estudiosos da Bíblia ficam razoando, dizendo que ele foi deixado lá quando teve a matança das crianças na época de Jesus, quando Jesus era pequeno, que teve que todo mundo ir embora, porque a ordem era matar, os meninos, e a mãe de Natanael escondeu ele debaixo dessa figueira. Mas a gente não sabe com certeza, são só teorias. Mas o fato é que ele estava debaixo da figueira, que Jesus viu ele lá. O que ele estava fazendo lá não sabemos. Jesus sabia. Jesus viu ele lá. Irmãos, eu quero te dizer mais da parte de Deus. Jesus, ele sonda pensamento e sentimento. Jesus, ele nos vê. Por dentro e por fora, Jesus, ele nos vê. Se eu estou em cima, Jesus está me vendo. Se eu estou embaixo, Jesus está me vendo. Aleluia. Jesus nos vê. Jesus nos vê. Eu quero ler um versículo de Salmo no número 139. Salmo 139. Achar aqui na minha Bíblia. Se não, 139. Versículo 7. Salmo 139. Esse salmo todo é muito lindo, irmãos. Fala do quanto Deus ele nos conhece e nos vê. Mas eu quero ler apenas alguns versículos. O versículo 7 fala assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, lá está. Se eu subir com as asas da alvorada e morar nas extremidades do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me susterá. Seja onde for, irmãos. Tem até um louvorzinho que fala, Está no texto também. Seja onde for, a tua mão me guiará. O Senhor nos conhece e Ele nos vê, irmão. Se é em cima da figueira, se é debaixo da figueira. Jesus fez Natanael crer. Quando Jesus fala para Natanael: eu te vi debaixo da figueira, ele falou: eu creio que tu és o Cristo, o escolhido, tu és rei, Senhor. E ele começa a adorar. E Jesus falou assim: porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, você está crendo? Coisas maiores eu farei ainda na tua vida. A partir de agora você vai ver os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Ele falou: só porque eu disse que eu te conheço? Só porque eu disse que eu te vi debaixo da figueira? Você está acreditando, você não viu nada do que eu vou fazer na sua vida. Aí você vai espantar mesmo, que é maravilha que você vai ver daqui para frente. E Natanael passa a seguir Jesus, se torna um dos discípulos de Jesus. Oh glória!
todo duvidoso. Será que pode vir alguma coisa boa? Igualzinho a gente, irmão. Será? Essa igreja com esse nome? Será que Jesus está lá mesmo? Mas Jesus está. Aleluia. Jesus, Ele nos vê, irmãos. Ele nos vê. De baixo, em cima. Oh, glória. Não importa não onde você está. Se você está de pé ou se você está prostrado. Jesus tem encontro marcado conosco para mudar a nossa história. Voltando para o texto, falando de Zaqueu, Lucas 19. Jesus pede para ele descer da figueira. Porque para receber Jesus, foi necessário ele descer. E ele vai para a casa de Zaqueu. Irmãos, a palavra de Deus diz que quando Jesus faz aquele convite para Zaqueu, houve uma murmuração tão grande, uma crítica tão grande entre o povo. E o povo falou: vai se hospedar na casa de um pecador. Tanta casa para ir Jesus ir. E Jesus escolheu ir naquela casa. Oh, glória. Que maravilha, né, irmãos? Que maravilha que Jesus entrou na nossa casa. E dependendo como a gente recebe Jesus. Oh, glória. Irmãos, não está no meu esboço não, mas eu estou lembrando da conversão de um homem chamado Cornélio. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10. Irmão, Jesus mandou Pedro ir na casa de Cornélio. Isso depois de Jesus já tinha ressuscitado. E Pedro estava fazendo a obra. Jesus mandou ele para a casa de Cornélio. O texto vai dizer que Cornélio era muito bonzinho. Um homem que gostava de dar esmola, fazia bem social, mas ele não tinha uma coisa que se chama Espírito Santo. Nós louvamos aqui, irmãos, que hino lindo, né? Mas ele não tinha a presença de Deus com ele, como Jesus gostaria de estar com ele. E ele foi avisado de que Pedro iria para a casa dele. E o texto vai dizer, irmãos, que aquela família se reuniu ansiosamente para ouvir o que Pedro tinha para falar. Oh, coisa linda. Ah, Pedro vem? Então vamos nos reunir para ouvir o que Pedro tem para dizer. E ele estava muito ansioso. Quando ele encontrou Pedro, o que é que Deus mandou dizer? O que é que Deus tem para nós? E Pedro, calma, que eu vou pregar. E Pedro pregou dentro daquela casa, irmãos. Depois você lê lá, Atos 10. Foi um mover de Deus tão grande. Teve batismo com o Espírito Santo. Oh, glória. Aquelas pessoas se converteram de verdade, de todo o coração, porque eles receberam com a maior alegria. Eles abriram o coração para ouvir o que Jesus tinha para dizer para eles. Eles receberam Pedro com o maior amor, com a maior alegria. E aqui, falando de Zaqueu, diz que Zaqueu recebeu também Jesus com alegria. Oh, glória! Como eu tenho recebido Jesus. Irmãos, é tão lindo que o texto fala que Jesus se convidou para ir. Jesus foi em muitas casas onde ele foi convidado. Até numa festa de casamento Jesus foi porque ele foi convidado. Mas aqui Jesus se convidou para ir. Ele se convidou, disse: eu quero ir na tua casa. Oh, coisa linda, irmãos. Só aí, né, já era para privilégio. E o texto vai dizer que ele recebeu com alegria. E aquele povo murmurando: vai se hospedar com o pecador.
Irmãos, que o Senhor nos livre e nos guarde de comentários assim. Ah, está recebendo pecador. Irmãos, para isso mesmo que Jesus veio. Ah, está andando com pecador, está recebendo pecador, está deixando o pecador fazer isso e aquilo. Irmãos, quem convence o homem é Jesus. É trabalho de Jesus. E quando a pessoa recebe Jesus de verdade, irmãos, tem transformação. Tem transformação e Deus vê o coração e as intenções do coração. É bíblico. Eu não consigo ver a intenção do meu irmão, mas Jesus consegue. Eu não tenho que ficar razoando. Ah, será que está? Deus que nos livre e nos guarde de uma crítica dessa, de uma murmuração dessa, irmãos. Deixa Deus trabalhar na vida de quem Ele quiser trabalhar. E esse povo ficou murmurando, mas Jesus estava fazendo a obra. Irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus passou a noite com Zaqueu. Eu fico só imaginando as conversas, que ele nem dormiu aquela noite, não. E o texto vai dizer, irmãos, que Zaqueu, ele se levanta. Se levanta. E ele fala para Jesus: Jesus, eu vou pegar metade dos meus bens e eu vou dar para os pobres. E se eu tirei a mais de alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Muito mais do que mandava a lei, irmãos. Não foi Jesus que pediu para ele. Não foi ninguém que falou: ó, Zaqueu, agora que você é crente, você precisa fazer assim, assim, assim. A gente é bom de ditar regra, né, irmão? Acho que aquele povo estava de fora só esperando. Eu quero ver agora a conduta de Zaqueu. Nem Jesus não falou para ele: ó, Zaqueu, agora que eu vim na sua casa, agora que você quis me conhecer, que você me recebeu, agora você tem que andar assim, assim, assim. Não. Algo dentro dele, irmãos. Porque é isso que Jesus faz, é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Ele convence a gente de um jeito, irmãos, que não tem como. Não tem como. Irmãos, ele levantou naquele dia diferente. Ele acordou naquele dia sentindo: eu vou dividir, eu vou dar metade dos meus bens. Jesus não pediu para ele. Jesus pediu para o jovem rico, lembra? Está no capítulo 18, só você voltar lá. Não pediu para o jovem rico? Ah, você quer me seguir, jovem rico? Então pega os seus bens, vende tudo, dá para os pobres e pode me seguir. Muito peso esse dinheiro todo para vir atrás de nós. Deixa um pouco do dinheiro. E a palavra de Deus diz que aquele jovem ficou muito triste, porque ele era muito rico. E ele não quis seguir Jesus. Mas Zaqueu, Jesus não pediu para ele, não. Ele foi tocado. Ele foi tocado. Ele foi tocado. Aleluia, glória a Deus. Quando eu estava lendo esse texto, eu pedia para Jesus: me toca, Jesus. O que eu tenho que fazer, me toca. Porque eu não posso estar na tua presença e não sentir de fazer nada. Não sentir de melhorar em nada, de transformar em nada. Não quero, Jesus. Me toca. Move algo dentro de mim diferente. Eu quero estar diferente. Irmãos, a presença de Jesus tem que fazer isso conosco. Tem que mudar algo dentro de nós. Ainda que as pessoas achem que a gente está ficando doido. Se é Jesus que está movendo, irmãos, deixa Ele falar no teu coração. Ele fala, ele no coração dele, ele decidiu, ele toma essa decisão. Eu vou dividir. Oh, glória. Eu vou dividir. Eu vou dar. Irmãos, eu acho que levou tempo isso daí. Irmãos, eu fiquei imaginando. Pode ser que Zaqueu não ficou com muita coisa, não.
porque metade ele já ia doar. E o resto que sobrou, a metade que sobrou, ele ia devolver do que ele roubou 4 vezes mais. Você acha que ele ficou com alguma coisa? Bem pouco, né? Ele ia ter que trabalhar bastante para... É fé, né, irmãos? É fé para restituir, para devolver, para mudar. Precisa de muita fé. Para renunciar, irmãos, precisa de muita fé. Tem que ser muito Deus para convencer o coração da gente. Mas ele falou: eu vou dividir e eu vou devolver. No encontro dele com Jesus resultou nisso. Irmãos, ele não foi a mesma pessoa mais. Ele não foi mais a mesma pessoa. E eu tenho ouvido, irmãos, testemunhos de pessoas que estão se convertendo lendo a Bíblia. Dentro de casa. Eu vi esses dias um testemunho de uma mulher que ela disse que ela converteu ouvindo louvor dentro do carro dela. Houve um quebrantamento, uma coisa diferente. E ela disse que ela tinha um receio com crente. Um receio tão grande, eu posso ser qualquer coisa na minha vida, menos crente. Porque esse povo é um pouquinho exagerado. Mas ela colocou ali uns louvor para ouvir. Deus foi trabalhando o coração dela. Eu acredito, irmãos. É o convencimento do Espírito Santo de Deus. Eu tenho ouvido testemunho assim. Irmão, você quer ver um testemunho? Eu nem ia falar, que eu achei que nem ia dar tempo. Mas olha, está dando tempo demais. A pastora deixou tanto de tempo para mim. Para Jesus, né? Falar. Irmãos, uma das conversões mais lindas que eu acho que tem na Bíblia é a conversão de Paulo. Porque ele era perseguidor da igreja. Atos 9. Ele era perseguidor de crente. Ele não só não gostava, como ele perseguia. Mas sabe o que aconteceu com Paulo, irmãos? Não foi ninguém que foi convencer ele, não. O texto vai dizer, irmãos, que ele estava com carta na mão para exterminar crente. Ele estava com autorização para exterminar crente. Sabe o que aconteceu? Um clarão no meio do caminho. Oh, glória. Irmãos, Jesus já tinha escolhido ele. Jesus já tinha escolhido ele. Irmãos, no caso de Paulo, Jesus não usou nem ninguém, ele mesmo foi. Por isso que eu acho que uma das conversões mais lindas, o próprio Jesus. Ele não mandou profeta, ele não mandou discípulo, ele não, podia ter mandado, podia, mas com Paulo teve que ser o próprio Jesus. E tem pessoas, irmãos, que tem que ser o próprio Jesus. E é por isso que eu estou ouvindo testemunha aí que foi nem ninguém que falou de Jesus. É Jesus mesmo que está tocando e está fazendo. Irmãos, um clarão no meio do caminho barrou as intenções de Paulo. Ele cai. Uns falam que cai do cavalo, não sabemos. Se estava de cavalo, provavelmente estava. Irmãos, é interessante que o clarão, só Paulo que viu. O negócio era com ele. E ele fica cego. Eita Deus tremendo. Ele fica prostrado. E Jesus falou assim para ele: Saulo, Saulo, né? Que era Saulo, por que me persegues? Oh meu Deus, irmãos. Por que você não gosta de mim, Saulo? Você vai aprender a me amar. É assim que Jesus ele faz. Ah, não gosta de crente? Você vai andar no meio deles. Não gosta? Você vai andar no meio deles. Paulo foi treinado para ser apóstolo, mas ele nem sabia. E Jesus falou para ele assim, ó, a partir de hoje eu vou te mostrar o que é sofrer por causa do meu evangelho. E duro é para você recalcitrar contra os agrilhões.
Assim que diz lá na palavra. O que é isso? Não resista que vai ser pior para você. Vamos colocar em outras palavras assim. Jesus falou para ele, para de dar murro em ponta de faca. É isso daí que é recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta você dizer que não, eu já te escolhi. Você é meu. Para de resistência, porque você vai sofrer mais. Você vai agora dar meia volta e fazer a minha obra. Eita glória, irmãos. Próprio Jesus. Uma das conversões mais lindas. E a palavra de Deus vai dizer que Jesus manda um homem orar por ele. Ó, você vai na casa desse homem, assim, o endereço é esse. Jesus dá o nome do homem, o endereço do homem, você vai lá. Você vai chegar lá e esse homem vai estar orando. E Jesus falou com esse homem, ó, Saulo, vem aí, você vai orar por ele. Ele falou, Jesus, perseguidor da igreja, esse homem vai me matar. Ele falou, não, ora por ele, porque ele é escolhido meu. É um vaso, assim que Jesus fala, ele é um vaso escolhido. Glória. Para você ele é matador, para mim é um vaso escolhido. É um vaso escolhido. E aquele homem, acho que é Ananias o nome dele, né? Não está no meu esboço não, irmãos. Estou falando aqui, que a gente conhece a palavra. E ele vai, ele ora. E a palavra do Senhor vai dizer assim, que na hora que ele ora, as escamas dos olhos de Paulo caem. Literalmente, irmãos. Ele volta a enxergar. Mas agora ele não vê mais os crentes como ele via, como inimigo. Ele viu como aliado, como alguém que ele tinha que ajudar. E ele começa a ver as pessoas de uma forma diferente, com o amor que Deus colocou no coração dele. Foi um amor tão grande que Deus colocou dentro do coração dele, para ele fazer a obra. Então algo mudou naquele dia. Naquele dia em que ele teve esse encontro com Jesus. Então, irmãos, o que eu quero deixar hoje aqui para a igreja é que cada um de nós teve o nosso encontro marcado com Jesus e de alguma forma a vida transformada. Mas não pode parar por aqui. A transformação tem que ser na nossa vida todos os dias. A gente precisa deixar Deus trabalhar na nossa vida com convencimento, irmãos. Porque de um diálogo com o Senhor, de uma oração, a gente precisa sair diferente para mudar. No caso de Zaqueu, ele levantou querendo dividir, ele levantou querendo devolver, ele levantou diferente. E que, irmãos, em nome de Jesus, a gente venha se levantar diferente. Que a gente venha se levantar com vontade, sabe? Eu vou entregar mais. Eu vou dividir mais. Eu não sei, irmãos, o que Deus está pedindo de cada um de nós. Eu não sei a posição que você está. Se é em cima da figueira, se é debaixo da figueira, se é no caminho, se é dentro da tua casa. Eu não sei a expectativa do teu coração, se é com alegria que você está, ou se é só por obrigação, só porque para cumprir uma regra. Eu não sei como cada um está. Mas a gente precisa, irmãos, levantar diferente. A gente precisa ser tocado. Porque, irmãos, se a gente desejou conhecer Jesus, Ele quer se revelar a nós. Então receba Ele com alegria. Deixa Ele trabalhar no teu coração. Dê lugar para a voz do Senhor. Dê ouvido à voz do Senhor. Dê lugar. Diga, Jesus, fica à vontade. Jesus, pode se hospedar na minha casa, fica à vontade. Toma o lugar. Toma o teu lugar aqui, Jesus. Me diz o que eu tenho que fazer para ser uma nova criatura. Me diz o que eu tenho que fazer para ser respeitado. Porque Zaqueu não era respeitado. E ele falou, Jesus,
Eu vou entregar para eu ser respeitado, para eu ser visto de outra forma, para que a glória do Senhor brilhe sobre a minha vida. Eu vou entregar a Jesus. Eu não quero ser o mesmo. Eu preciso ser respeitada. A vergonha precisa sair da minha vida. Eu não posso ser mais o mesmo, com as mesmas atitudes. Até porque, irmãos, a palavra do Senhor fala que quando a gente chega até Jesus, a nossa conduta tem que ser diferente. O que bebia não bebe mais. O que roubava não rouba mais. É assim que a palavra do Senhor diz. Eu não sei como cada um chegou, eu sei como eu cheguei. Mas alguma coisa tem que ser transformada dentro de nós, tem que ser mudada. A gente tem que se deixar ser convencido pelo Espírito Santo. Dar lugar à voz do Espírito Santo e dizer: opa, isso aqui eu não posso mais. Isso aqui não me pertence mais. Eu vou devolver aquilo que não é meu. Eu vou dividir aquilo que está sobrando na minha vida. Eu quero parar, eu quero mudar o meu conceito errado. E eu quero ser útil para a tua obra, para que a tua obra cresça. Aleluias, glória a Deus. Até aqui, queridos. Glória a Deus. Eu quero te convidar para você se colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos cear ainda, viu? Aleluia. Quero orar junto com você. Curva a tua cabeça, fecha seus olhos mais uma vez. Grande Deus, eis aqui os teus filhos. Eu sei, Jesus, que para cada um o Senhor tem uma história, um testemunho de conversão. Eu sei que o Senhor tem preparado encontros maravilhosos, onde aquele que se encontrou contigo, a resistência foi quebrada, o coração duro foi quebrado, e a pessoa se rendeu aos teus pés. Eu sei, meu Deus, que aqui tem pessoas rendidas à tua presença, rendidas aos teus pés, convencidas pelo teu Espírito Santo. E eu sei, meu Deus, que uma grande mudança, uma grande transformação o Senhor vai gerar em corações aqui. Eu creio, meu Deus, e profetizo que essas pessoas vão se levantar diferente. Vão se levantar querendo ter outras atitudes, com outros pensamentos. Porque o Senhor é poderoso para mexer na mente e no coração dos teus filhos. O Senhor é Deus para mexer nas estruturas. O Senhor é Deus. E o Senhor diz que muitas pessoas aqui resistiram até o dia de hoje. Mas hoje a tua palavra diz: para de resistência. Porque o sofrimento vai ser maior. Se entrega hoje. Se entrega hoje para as escamas dos seus olhos caírem de uma vez por todas. Talvez você está enxergando embaçado. Não é isso que Deus quer ainda. Mas Deus está trabalhando. A resistência é quebrada hoje. Em nome de Jesus. Vai ter mudança. Vai ter mudança. Aleluia. Vem ver. Vem ver o que Jesus está fazendo. Vem ver o que Jesus tem preparado. Ele é fiel. É Ele mesmo. Vem ver. Deixa de resistência. Deixa de dúvida. Deixa de questionamento e vem. Só vem. Vem. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória.
pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, toca nos meus olhos, Aleluia. pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Quero te ver, toca nos meus olhos, Aleluia. pois eu quero te Glória a Deus. ver. Irmãos, quero que o Senhor continue abençoando sua vida, sua semana, em nome de Jesus. Que essa palavra possa continuar trabalhando na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Quero agradecer os irmãos que nos acompanharam. Deus abençoe, uma boa semana na presença do Senhor. Amém? Nós que estamos aqui, vamos ceiar. A pastora vai